Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta tribuna do bem, que pertence a todos aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O melhor estímulo que vocês podem dar a esta mídia é emitirem comentários, postarem likes. As opiniões, concordantes ou discordantes, serão sempre muito bem recebidas e, na medida do possível, respondidas. O tema de hoje, dia 16 de abril de 2025, é um fato corriqueiro nas cidades turísticas brasileiras. O assalto a turistas, muitas vezes com trágicas consequências. Hoje, nas cercanias do estádio do Maracanã, estava um turista georgiano com sua esposa fotografando esse monumento da história do futebol mundial. Em dado momento, surge um desses criminosos covardes que circulam pelo Rio de Janeiro, ameaçando ao casal, tomando o celular. O turista reagiu e foi baleado. E os populares chamaram a polícia e aí chegou uma viatura e o encaminhou ao Hospital Souza Aguiar. Acontece que nós, das cidades brasileiras, temos que realizar que os atos infracionais cometidos na cidade, que são tidos como corriqueiros, quando alcançam um turista, deixam de ser somente corriqueiros, passam a ser crimes de lesa pátria. Eu digo por quê. Um turista desse que sai do seu país para trazer divisas para o país que vivemos, que nascemos, que amamos, gerando empregos, retirando das ruas pessoas sem espaço, sem norte, através das receitas que gera. Ele tem que ser protegido, eles têm que serem protegidos. Não é possível que os espaços turísticos nossos não sejam tratados com a referência que possuem. Sim, porque todos os espaços turísticos que nós temos, eles não são policiados como deveriam ser. Basta qualquer um de nós circular pelo Pão de Açúcar, Corcovado, Maracanã, Sambódromo, e vocês vão verificar que nós estamos falando rigorosamente a verdade. Não se encontra um policial circulando nesses lugares. Nós queremos a ronda policial de volta à cidade. Naquela época em que existia ronda policial, o bandido não atacava naqueles locais. Ele ia procurar outros locais. Então, nós sabíamos que poderíamos indicar para os turistas aqueles pontos da cidade que eles lá estariam pelo menos a salvo.
Hoje, nem isso nós podemos fazer. Porque simplesmente a cidade está tomada por criminosos. Eu nem chego a falar nos bairros que agregam comunidades de trabalhadores miseravelmente assediados, humilhados, coagidos, assaltados, torturados e mortos por bandos armados com armas de guerra. Não, a cidade do Rio de Janeiro está tomada. Já existem bairros na zona sul da cidade que começaram a ser desvalorizados e as pessoas não entendem por quê. Eu digo por quê. As milícias já começaram a comprar imóveis nesses bairros. Alguns bairros famosos, eu não vou citar os nomes para não desvalorizarem, mas as autoridades já sabem. Os serviços de inteligência já conhecem o que eu estou falando. Existem apartamentos sendo alugados por temporada com objetivo determinado, só que pelo Código Penal. Apartamentos sendo vendidos a preços vil para serem ocupados pelo crime. O crime, que se chama organizado, é organizado nas altas esferas. No baixo nível é desorganizado. Mas é esse, infelizmente, que mata, que nos coage, que nos humilha todos os dias na rua. Eu gostaria que vocês pensassem no que eu vou falar agora. As rondas policiais só deixaram de existir para a polícia. Porque os gestores da polícia, hoje, pouco entendem de segurança pública. Haja vista o próprio ministro da Justiça. O que ele entende de polícia para comandar a Polícia Federal? Querem uma opinião? O Brasil precisa, não é desses ministérios pirotécnicos que vocês encontram aos montes no governo brasileiro. O governo precisaria criar o Ministério da Polícia ou o Ministério da Segurança Pública, agregando todas as polícias. Essas polícias todas, que têm diversos nomes, deveriam começar a se fundir. Não é mais possível nós termos tantas polícias com tantos nomes, tantas jurisdições, tantos conflitos de espaço e a marginalia na rua dominante. Vamos criar o Ministério da Segurança Pública. Está aí. Nesse eu embarco. Claro, vamos reduzir aqueles ministérios pirotécnicos que nós sabemos apenas cabides de emprego ou delta de verbas públicas. Vamos começar a pensar na segurança pública como de fato merece ser pensada. Mas vamos voltar a um tópico que eu comecei, interrompi para fazer uma abertura de raciocínio.
As rondas nas principais cidades brasileiras existem, mas só que feitas por taxistas. É o taxista que melhor sabe dizer qual é a situação das ruas. Porque a situação das ruas é que nos dá a qualidade de vida. Então, se vocês olharem os taxistas, comecem a partir de agora a pensar que eles estão em todas as localidades de todas as cidades brasileiras e em qualquer horário. Prestam um serviço de utilidade pública espetacular e não merecem do poder público a atenção devida. Eu, autoridade, daria curso de turistas para esses taxistas todos do país, cursos básicos de aprendizado, de idiomas. Claro, o idioma estrangeiro para um taxista é tão importante quanto saber dirigir. Sem frases básicas em 2 idiomas, nós municiaríamos essas pessoas para faturarem, não só no serviço de ida e vinda, tá? Pegou em Botafogo, levou no centro da cidade, foi para Copacabana. Não! Cada taxista nosso ter capacidade de fazer um curso básico de turismo para fazer circuitos de 1 hora, de 2 horas, 3 horas. Vamos ensinar nossos locais a fornecerem o telefone com o +55 21 no Rio de Janeiro, ou 11 em São Paulo, ou 22 em Cabo Frio. Nós temos que começar a abrir a cabeça dos nossos profissionais. Todas as vezes que eu escuto alguns idiotas, porque merecem esse nome, falarem contra a reabertura dos cassinos no Brasil, meu Deus do céu, o fechamento dos cassinos no dia 30 de abril de 1946 escancarou as portas para o crime organizado. Sim, porque naquela época, em que o jogo era legalizado através dos cassinos, todo mundo tinha carteira assinada. Os cassinos empregavam da mão de obra menos qualificada a mais qualificada. Promoviam shows artísticos. Nossos stars naquela época começaram a ter divulgação nacional. O Brasil, quando os cassinos foram fechados, era um país litorâneo. A marcha para o oeste ocorreu, louvemos nós, sem sangue. Foi a marcha para o oeste mais democrática possível. E nós criamos mais de 1000 municípios no interior do Brasil. Agradecemos ao mestre Juscelino Kubitschek, que soube honrar uma decisão que tinha sido albergada por décadas. E ele, em 5 anos, fundou Brasília. Agora, quando todas as vezes vocês ouvirem falar no fechamento dos cassinos no Brasil, que é para defender a família brasileira, a segurança pública, evitar que as pessoas se endividem, lembrem sempre que o Brasil, há pouco tempo atrás, autorizou a entrada no território das betes. Betes são conglomerados internacionais que entram na sua casa, fazem com que o seu filho vá para o quarto ou para o banheiro jogar em cima de espaços comerciais vindos pela internet. Então nós aqui não permitimos os cassinos
para a alegria do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Peru, do Equador, da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, do Caribe e até mesmo de Las Vegas. Sim, porque eles foram os grandes ganhadores. Aliás, desde 1946 que eles faturam nisso. E nós aqui prendendo os comerciantes do setor, muitos deles ligados ao crime organizado, mas muitos deles empresários. Pessoal, para finalizar e deixar vocês raciocinando, quando fecharam os cassinos no Brasil, jogaram na Rua da Amargura 50 mil brasileiros que viviam do setor, abandonaram os seus dependentes, em torno de 200 mil, faliram com todos os empresários, desviaram para esses países que eu acabei de citar todos os investimentos que para cá se dirigiam. Em prol de quê? De uma farsa, de uma hipocrisia, de chamar de jogos de azar, que até hoje a legislação brasileira mantém essa denominação, que simplesmente agride a probabilidade. Porque uma mesa de roleta tem 37 números. E para vencer a Mega Sena, vocês têm que enfrentar 54 milhões de possibilidades. O jogo de azar está onde? Na roleta, com 37 números, ou na Mega Sena, com os milhões de possibilidades contrárias? Pessoal, o Brasil vai progredir sim, o dia que o gigante adormecido se levantar. E para que isso ocorra, só depende de nós. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro.